eu tô gravando esse vídeo para ensinar o pessoal, o nosso cliente que comprou o nosso programa TS1000 Marketing, né, a usar, como configurar ele, para salvar as contas permanentes. Primeira coisa, para você configurar o programa, você precisa ter instalado o Office. Como eu vinha lá no início do programa, quando você vai instalar o programa, ele já fala que precisa do Office para fazer para o programa funcionar corretamente. Qualquer nosso programa ele precisa do Office, porque junto com o Office, dentro do pacote do Office, vem o Word, né, o PowerPoint, outros programas. E um dos programas que uma das ferramentas que o nosso programa usa é o banco de dados Axis. A gente vamos ter, para a gente fazer essa configuração, provavelmente alguns computadores, ele vai, quando você abrir o banco de dados, ele vai mostrar, não vai impedir você alterar o banco de dados. Então eu vou te ensinar como você tirar essa permissão aí. Muito simples. A gente vai dar um clique em cima do ícone do programa, com o botão direito, abrir o local do arquivo. Aqui está o banco de dados Axis. Você abre, ele está aqui. Aqui está mesmo o nome do programa, TS1000 Marketing. Geralmente alguns tem uma chavinha, depende da versão do Office. Aqui o Office é um pouquinho desatualizado, é da versão 2007, mas a 2010, as outras versões superior também é o mesmo jeito, do mesmo jeito para trabalhar. Aí você vai dar dois cliques nele e abrir, dois cliques, tá? Pronto. Se você fez isso, você vai em opção, tá vendo bem aqui, ó, nesse ícone aqui, alguns tá a opção, não sei, vai alguns. Então, primeiro você vai ter que fazer, esquece que eu falei, espera um pouquinho. A gente vai ter que abrir uma tabela primeiro, né? Uma tabela. A gente abre a tabela de e-mail. Eu não vou abrir a de dados, porque tá meu e-mail e tudo lá dentro com senha e tudo. Então, aí, um exemplo. Aqui em alguns casos aparecer assim, aviso de segurança. Certo itens do conteúdo, banco de dados foram desabilitados. Se caso aparecer isso aí, você vem em opção, habilitar este conteúdo. Ok. Você abre o segundo, a tabela que eu vou abrir. E vou salvar ele. Clica, vem em salvar como? Você tá vendo que ele vai aparecer meio desmarcado, como opção inválida. Mas quando você bota aqui, quando você clica no botão aqui, você vai dar lá, ó, salvar uma cópia compatível com Axis 2007. Você salva. Sim. Coloca assim. E você coloca na área de trabalho para você editar. E aí você fecha. E aqui está o banco de dados. Aqui eu vou ensinar como editar. Só primeiro eu vou ter que dar uma pausa no vídeo para tirar as contas de e-mail que está lá dentro. Deixar ele vazio o banco de dados, como que ele vem quando você instala, ok? Voltando aqui, a gente já salvei aqui, tudo certinho. Eu vou abrir o banco de dados que eu salvei, abrir ele. Vai lembrar, apareceu isso aqui, aviso de segurança, certo? Índice do conteúdo do banco de dados ou desabilitado. Opções, vem aqui habilitar esse conteúdo e dá um ok. Você vem em dados, dá uns dois cliques, ele vai estar aqui, ó, e-mail, SMTP, porta, limite por dia, limite por hora, senha e login. Alguns casos
Ou alguns servidores que usam, alguns servidores, dependendo do servidor, tem servidor que usa login. O que não tem login, como o Gmail que eu conheço, o Ball, o Outlook, Yahoo que não usa, o Yahoo usa login sim, usa login. Alguns servidores ele não usa login. Então você precisa repetir o e-mail quando não tem login. E aí no caso de quem tem login, você deve colocar o login. Mas é isso. Depois você comprando o programa, quem não é nosso cliente, quando comprar o programa, nós vamos te dar toda essa informação. Aí, SMTP, a gente vai dar todas as configurações que você precisar. Você não perguntar ao seu servidor e vão passar as configurações tudo certinho, limite por dia, limite por hora, tudo para você. Aí você coloca o seu e-mail, um exemplo, vou colocar aqui, arroba, exemplo.com. Alguns tem .com.br, outros .com só. Eu vou colocar aqui .com. O SMTP, ele sempre vai começar com essa sigla. SMTP, ponto, o nome do servidor, e alguns não são muito parecidos com o nome do servidor, né? Tem conta de e-mail, tem alguns servidores que ele não tem um servidor mais igual o domínio dele. Isso eu já vi alguns casos, alguns e-mails, mas não são gratuitos, né? Esse e-mail aí que eu tava falando. Não sei se gratuito tem. Alguns são diferentes do domínio que eles usam padrão, como exemplo gmail.com. Alguns servidores, vamos supor um exemplo, SMTP exemplo.com. Vamos supor, exemplo.com tem alguns servidores, mas no caso é servidores pagos. Você não é bom usar, não recomendamos usar o servidor pago aqui dentro. Vem com nome diferente, muito diferente. Que tem servidor de e-mail muito pirata na internet, porque qualquer um consegue montar um servidor SMTP para enviar alguma quantidade de e-mail aí e você cria conta lá. Não é esse não é o caso. Aí um exemplo, aí você coloca SMTP, um exemplo. No caso aqui é exemplo.com. A porta sempre vai ser a mesma porta, 587. O limite por dia vai depender da conta, tá? Então, depender do servidor que você vai usar. A senha, você colocar a senha, um exemplo. E o login, se tiver o login, você vamos supor o login é exemplo. Eu coloco o exemplo lá. Ok, tá certo, tudo certo. Ou se não, eu coloco o e-mail. Repete o e-mail. Ok. Vou repetir o e-mail. E vale lembrar que esse não é um servidor válido que eu estou usando aqui, é um exemplo, tá? Se caso eu quiser cadastrar, eu vou cadastrando um por um, mesmo processo que aqui eu fiz. Foi um limite por dia e limite por hora. Dependendo do servidor, se você escolhe o Ball, a gente já passa o limite por hora, o limite por dia pra você, já pra você configurar tudo certinho. A gente já manda por e-mail pra você, ou pelo WhatsApp, Skype, suporte assim, tudo pra você. Eu sei que pode cadastrar a quantidade de conta que você querer, configurar corretamente. Um exemplo, tá ok. A gente coloca quando você coloca cadastro mais e-mail. Quando você chegar ao final, quando você chegar no último e-mail, você vai abrir outro cadastro
No última linha, quando você digitar todos os e-mails, na última linha, um exemplo, põe o e-mail aqui, @.com, um exemplo. Aí já esses dois e-mails, um exemplo, eu vou usar só esses dois e-mails aqui. Então, pro programa voltar para trás, eu preciso pôr essas três barra do lado esquerdo. O barra do lado esquerdo. Tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Lado esquerdo. Então isso, só isso. Aí quando o programa vai envia a primeira conta, passa para a segunda conta. Quando chega nesse aqui, ele reconhece. O programa lê isso aqui e entende como não tem e-mail para baixo, então mais para baixo. E ele também não é um e-mail. Então ele volta para cima e começa a enviar de novo de cima. E vai. Tá? Aí depois disso você vem opção salvar como. Vem aqui. Vem nessa setinha aqui. Salvar como banco Axie 2007. Ficar assim. Eu vou lá na área de trabalho. No caso eu corri na área de trabalho, você faz o local que você colocou. Não é válido na pasta do programa. Não pode ser essa aqui você não passa lá na pasta do programa. E você clica aqui, dá um clique, encontra o seu banco de dados, onde você colocou, dá um clique nele. Eu coloquei na área de trabalho, lembra no vídeo eu coloquei na área de trabalho, salvei na área de trabalho, aquela versão lá do programa. Entrei na pasta do programa, peguei o banco de dados, salvei uma cópia na área de trabalho, uma cópia daquele banco de dados. Então eu estou editando esse banco de dados e vou substituir, salvar aqui, ó, e ele substituir. Ok, substituiu, salvou, tudo salvo para você. Agora basta fecha o banco de dados. Você vai pegar esse banco de dados, dá um clique em cima dele, dá Ctrl C ou Ctrl X, como você preferir, vai dar um clique em cima do programa, dá um clique em cima do programa, vai em abrir o local do arquivo, ele vai abrir tudo isso aqui. E você vai dar um Ctrl V, vai colar, então você vai substituir o programa, que vai substituir o arquivo, né? E aí vai pedir permissão do administrador para copiar para a pasta. Então você clica em continuar. Aí é só aguardar ele passar. Enquanto isso passa ou não passa, eu vou apanhar o notebook para carregar enquanto eu estou gravando um vídeo aí. Espera um pouquinho. Então, a gente vai pegar. Então, a gente transferiu o banco de dados para a pasta. Vamos fechar essa pasta aqui. Simplesmente vai dar contra não, tá? Vai acionar o botão F5 e vai atualizar a sua área de trabalho. Você simplesmente vai dar dois cliques no programa e ele vai abrir. Então, é muito simples. Você viu que ele abriu aqui dentro, ó. Vai abrir os e-mails dentro. Aqui ele reconheceu como 3 e-mails. Mas na verdade não é 3 e-mails, é 2 e-mails que eu coloquei aqui. Esse aqui é o símbolo que o programa vai reconhecer para ele voltar para trás, voltar para o primeiro e-mail. Aqui você pode importar a lista de e-mails, tudo certinho. Dá o primeiro clique no importa a lista de e-mail, um exemplo. Importa a lista de e-mail, abrir.
ele vai importar a lista de e-mail, dá o primeiro clique no primeiro e-mail e com o botão de ir para baixo do seu teclado, vê aí, e vai ir para baixo. E assim. Vai, olha lá, tá vendo? Ele vai passando tudo pra outra lista. Ele vai passando tudo pra essa lista aqui. Um exemplo. Aí você pega essa barra de rolagem, como tá pra baixo, você vai pegar essa barra de rolagem, subir pra cima, lá no começo, só no primeiro meio. Depender o tempo, isso vai depender da quantidade de conta. Vamos supor, você tem 5 contas do Gmail, um exemplo, você vai enviar cada e-mail 24 segundos mais ou menos, para ele completar a quantidade de envio certo, que vai dar no total de 250, não, eu também estou falando mais, é 50 por hora, 250 mais ou menos por hora. O limite vai ser 2.500 e-mails mais ou menos por dia. Então você vai colocar a quantidade de tempo e a quantidade de conta. Quanto mais conta, mais vai ser diminuir o tempo. Mas vai depender, isso depende também da sua internet também. Porque a sua internet também tem que ser boa para enviar e-mail. Ele vai enviar um atrás do outro. E o desempenho do seu computador tem que ser um pouco bom para enviar em pouco tempo. E o programa pode travar nesse período aí. Aqui é a quantidade de envio total. Vamos supor, se eu tenho 5 contas do Gmail, eu vou enviar 2.500 e-mails. Então eu coloco 2.500 envios. Ok. Depois, e essa configuração, você vai configurar a quantidade também dependendo da quantidade. Se você vai usar 5 contas, pode deixar essa quantidade aí. Mais 5 contas, 4, 5 contas, pode deixar essa configuração certinha aí. Mas no caso menos conta, claro que eu acho que você não vai usar menos conta 3, porque se for assim, você usa o outro nosso programa lá que envia a mesma quantidade com uma conta só. Mas com 5 contas você quer enviar bastante, o cara quer comprar isso aí, né? Então essa quantidade de conta você vai colocar dependendo da quantidade, esse tempo aqui, essa configuração que vai depender da quantidade de conta. Um exemplo, esse vídeo aí tá gravando principalmente para uma cliente nossa, mas para todo mundo também, um monte de gente também que é o nosso cliente e o nosso futuro cliente vai saber como mexer com ele, configurar ele. Então, vamos supor, a cliente vai usar 100 contas do LOL. Então, ela pode colocar aqui 100 envio, 200 envio por e-mail. Aí cada conta, um exemplo, se você colocar 200 envio, cada conta ele vai enviar 2 e-mails só, cada conta. E ele até chegar ao limite dele, né? Vamos supor, ele vai enviar, cada e-mail ele vai enviar, um exemplo, a cliente vai usar 2 contas, você vai enviar 200 aí. 200 você vai enviar. Vai enviar 2 e-mails por cada conta. E vai parar 300 segundos. Que vai dar um total de 5 minutos. 5 minutos. E vocês. Aí, se você quiser aumentar, pode aumentar mais. 400, né? E vai, tá? E aqui é o conteúdo. O nome. E o conteúdo, ok? Em HTML, você pode colocar HTML ali que funciona também, ok? O código o código é o código automático que ele vai gerar, ele vai apanhar depois do assunto e dentro do e-mail, junto do seu e-mail. Só o código dentro do e-mail lá, ele vai ficar em branco, ninguém vai ver o código lá, só no assunto, tá? Isso aí fica bem claro. Lá no nosso site está escrito lá como funciona tudo certinho, ok? Obrigado por assistir o vídeo.